Com certeza não é exagero dizer que a vida seria muito mais assustadora se os dinossauros ainda estivessem por aqui. Mas e se eu te dissesse que a Terra costumava ser povoada por criaturas ainda maiores, mais malvadas e ferozes? De serpentes gigantes a monstros do fundo do mar e criaturas bizarras que parecem ter saído de pesadelos. Aqui estão alguns animais que eram ainda mais assustadores que os dinossauros. Dunkleosteus. Algumas das criaturas mais aterrorizantes que já existiram eram habitantes da água, e o Dunkleosteus certamente não é exceção. Esse peixe brutal viveu durante o período Devoniano Superior, que foi cerca de 370 a 360 milhões de anos atrás, e é muitas vezes referido como a Idade dos Peixes. Para sua informação, isso é muito antes dos dinossauros caminharem pela Terra, durante um período conhecido como Era Mesozoica, entre cerca de 245 e 66 milhões de anos atrás, que os cientistas dividiram em 3 períodos: Triássico, Jurássico e Cretáceo. O Dunkleosteus, de 7,9 a 9,6 metros de comprimento, era aerodinâmico e parecido com um tubarão, com uma cabeça blindada e um rosto que só sua mãe poderia amar. Com base em sua aparência feroz, você pode se surpreender ao saber que o Dunkleosteus realmente não tinha dentes adequados. Mas não se engane, em vez disso, tinha 2 lâminas longas e ósseas que podiam quebrar e esmagar quase qualquer coisa. E eu realmente quero dizer qualquer coisa, porque o Dunkleosteus com certeza não era nada exigente. Ele comia peixes, tubarões e até mesmo sua própria espécie. Suas temíveis presas cresciam continuamente e se esfregavam umas nas outras, agindo como tesouras autoafiáveis. Para dar uma ideia de quão poderosas eram suas mandíbulas, os cientistas especularam que elas poderiam gerar mais de 3.600 kg de força de mordida por metro quadrado. Para você ter uma ideia, um leão gera aproximadamente 295 kg por metro quadrado. Mas a falha fatal do Dunkleosteus era que ele era tão ganancioso que muitas vezes sofria de indigestão. Fósseis dessa fera pré-histórica foram encontrados com frequência, ao lado de restos de peixes regurgitados e semi-digeridos. Você pode estar aliviado que o Dunkleosteus não está mais entre nós, mas se você quiser ter certeza que o Fala Sério nunca vai ser extinto também, você sabe o que fazer. Basta ir aos botões curtir e se inscrever, e fazer um carinho neles. E não se esqueça do sininho também. Assim você será o primeiro a saber quando eu subir conteúdo incrível. Agora aperte o cinto para mais algumas feras de dar arrepios. Helicoprion. Se você pensou que entrar na água com o Dunkleosteus era muito aterrorizante, espera só até ouvir sobre o Helicoprion. Esse peixe medonho de 270 milhões de anos e de 6,1 a 7,6 metros de comprimento é a estrela de um dos fósseis misteriosos mais intrigantes que já confundiram os paleontólogos. Tudo começou com a descoberta de espirais estranhas e petrificadas de dentes alongados que pareciam rolinhos frutados fossilizados. O geólogo russo Alexander Petrovich Karpinski criou o nome Helicoprion em 1899, depois de determinar que os fósseis estranhos eram na verdade parte de um peixe parecido com um tubarão. Seu melhor palpite era que o aparato de alimentação em comum estava preso ao nariz dessa criatura morta há muito tempo, como uma linguinha de festa permanentemente enrolada. Mas os fósseis continuaram a intrigar os paleontólogos por mais de um século. Depois de anos especulando sobre o verdadeiro arranjo da espiral de dentes, produziram uma série de visões bizarras de tubarões com espirais de dentes pendurados em seus focinhos, pendurados em suas mandíbulas inferiores, barbatanas dorsais, barbatanas caudais e até mesmo embutidos profundamente em suas gargantas. Em 2013, um estudo liderado por Leif Tapanila, da Universidade Estadual de Idaho, propôs corretamente que a fileira de dentes enrolados preenchia totalmente a mandíbula inferior, em uma formação semelhante a uma serra. À medida que o peixe envelhecia, novos dentes se formavam continuamente na parte de trás da mandíbula inferior, enquanto praticamente não havia dentes superiores. Então, como o Helicoprion capturava e consumia sua presa? Os paleontólogos sugerem que enquanto a mandíbula se fechava, a espiral dentada girava os dentes para trás, em movimento semelhante a uma serra. Como se tudo isso já não fosse assustador o suficiente, o maior espécime de Helicoprion já encontrado tinha uma mandíbula de 60 centímetros de largura. Ainda bem que esse terrível assassino de serra circular foi extinto há cerca de 225 milhões de anos atrás, porque senão eu nunca mais entraria no mar. Aves do terror. O simples fato dos cientistas apelidarem o Phorus racidae de pássaros do terror deve dizer tudo o que você precisa saber sobre essas criaturas assustadoras. Mas eu vou te dar um resumo completo de qualquer maneira. Depois que um meteoro destruiu dinossauros temíveis como T-Rex e Velociraptor, a família dos pássaros do terror se tornou o principal predador terrestre da América do Sul, um título que eles defenderam nos 60 milhões de anos seguintes. Esses animais emplumados pré-históricos cresciam até 3 metros de altura e tinham pés semelhantes a T-Rex e um bico que poderia cortar a medula
espinhal de um cavalo com um golpe fatal. Seu reinado de terror começou antes que o que hoje conhecemos como América Central existisse, quando a América do Sul ainda era como uma ilha, enquanto tigres, dentes de sabre e lobos assumiram o papel de predadores em outros lugares. A maioria dos mamíferos na América do Sul eram herbívoros felizes. Isso forneceu às aves do terror uma variedade de animais comedores de plantas para se deleitarem sem qualquer competição. Essas criaturas velozes estavam equipadas com um bico semelhante a uma picareta, que usavam para golpear e quebrar fatalmente os crânios de animais menores. Ai, que dor! Mas isso não é tudo. Suas cabeças ósseas poderiam atuar como um gigante amaciador de carne, e eles com certeza devem ter usado seus enormes pés com garras para chutar as suas presas. Durante o seu reinado de 60 milhões de anos, 17 espécies diferentes da família de pássaros do terror apareceram, até que finalmente sumiram completamente, cerca de 2,5 milhões de anos atrás. Isso faz você gostar um pouco mais dos pombos de rua, não é mesmo? Platybelodon. Como você faz um elefante normal parecer totalmente aterrorizante? Você substitui sua tromba por um enorme e carnudo garfo-colher. E pronto, essa criatura fantástica pode parecer que foi sonhada por uma criança imaginativa de 7 anos. Mas viaje no tempo entre 8 milhões e 20 milhões de anos atrás, e você vai ver por si mesmo que o Platybelodon já foi bem real. Esse ancestral do elefante moderno tinha uma mandíbula estranha e saliente, que na verdade consistia em um segundo par de presas alargadas, que a propósito são apenas incisivos modificados. Mas qual era o propósito dessa ferramenta bizarra? Afinal, os animais não desperdiçam energia desenvolvendo características inúteis. Quando o Platybelodon foi descrito pela primeira vez, na década de 1920, pensava-se que seus incisivos inferiores eram usados para escavar e pastar vegetação macia em ambientes aquáticos ou pantanosos. Mas em 1992, o paleontólogo David Lambert propôs que também fossem usados como armas semelhantes a foices, que poderiam cortar a vegetação densa. Em vez de vagar em costas, o Platybelodon vagava pelo Mioceno na Ásia, África e América do Norte, alimentando-se de plantas terrestres, agarrando galhos e cortando eles com aquelas foices especializadas e embutidas. Como esses focinhos carnudos em forma de garfo não se fossilizam tão facilmente quanto o osso, temos muita sorte de saber muito sobre essas criaturas bizarras. Felizmente, nos fizeram um favor ao morrer, às vezes em massa, ao lado ou dentro de rios, que são locais privilegiados para a fácil fossilização. Embora eles possam não ter representado uma grande ameaça para os humanos se ainda estivessem por aí hoje, é seguro dizer que esses animais ainda têm uma das caras mais estranhas da história. Andreosarchus. É difícil imaginar qualquer coisa com o nome de Andrew de alguma forma sendo mais aterrorizante do que um dinossauro, mas essa criatura feroz prova o contrário. Embora nenhum esqueleto completo de Andreosarchus tenha sido encontrado, parte de um crânio foi descoberto na Mongólia em 1923 e media quase 1 metro de comprimento. O líder da expedição, Roy Chapman Andrews, decidiu que o animal deve ter sido um carnívoro por conta de seus dentes maciços e o nomeou de Andreosarchus mongoliensis, em homenagem a si mesmo, é claro. Até hoje, esse é o único espécime já encontrado pertencente a essa espécie aterrorizante, que vagou pelo leste da Ásia cerca de 45 a 36 milhões de anos atrás, durante a Era Eoceno. Os paleontólogos construíram uma impressão do resto do corpo do animal, usando o conhecimento de seu crânio e sua relação com outra criatura pré-histórica chamada Mesonyx. O resultado é um monstro de 5 metros de comprimento e 2 metros de altura de puro pesadelo. Esse animal, parecido com um lobo bem parrudo, andava sobre 4 pernas curtas e tinha um corpo e cauda longos, com patas com garras. Ele tinha um focinho aterrorizante com dentes grandes e esmagadores e poderia pesar entre 800 a 1.000 quilos. Caso você precise de mais motivos para tremer de medo, esse tamanho monumental faz de Andreosarchus o maior mamífero terrestre carnívoro conhecido que já existiu. Porém, curiosamente, acredita-se que essas feras estejam mais intimamente relacionadas com hipopótamos e baleias, ambos pertencentes a uma ordem maior de mamíferos chamados Artiodactylus. Já que o Andreosarchus é conhecido apenas por um crânio e alguns outros ossos, saber se era um predador ativo ou apenas um necrófago enorme está em debate, mas eu certamente não gostaria de arriscar. Titanoboa. Se você tem medo de cobras, agora pode ser a hora de fazer um lanchinho rápido. Há 60 milhões de anos, no Paleoceno, nas águas pantanosas do que hoje é a Colômbia, espreitava a maior cobra que já existiu, a Titanoboa, com mais de 15 metros de comprimento e pesando colossais 1.134 quilos. Essa serpente gigante era 100 vezes mais pesada que a sucuri verde que governa esses mesmos terrenos hoje. Infelizmente, porém, essa cobra nunca enfrentou o T-Rex. Existindo apenas alguns milhões de anos após a extinção dos dinossauros, a Titanoboa
Titanoboa reinou sobre a imensa e pantanosa selva, onde tudo era mais quente, úmido e maior do que é hoje. Seguindo a proporção de grandeza, a Titanoboa era tão grande que praticamente desafiava as leis da física. Veja, toda a criatura viva evoluiu sob as restrições da gravidade. A única razão pela qual criaturas absurdamente massivas como a baleia azul de 30 metros podem existir é porque a gravidade não afeta tanto os gigantes do mar. Os cientistas especulam que isso é o que Titanoboa deve ter explorado para atingir um tamanho tão grande. A criatura era tão grande que não deveria conseguir se locomover muito bem em terra e deve ter passado grande parte do tempo na água, se comportando mais como uma sucuri da água, apesar de parecer como uma jiboia moderna. Imagine só dar um mergulho num rio e ver a pele de uma dessas enormes feras na margem do lado. Se você está perguntando o que a Titanoboa comia, a resposta simples é qualquer coisa que passasse em seu caminho. A cobra gigante era um predador de emboscada e contava com sua incrível força para tirar a vida de sua presa. A serpente ficava à espreita e caçava principalmente grandes répteis, devorando tartarugas gigantes e até crocodilos. Agora, o porquê, ou mesmo quando o Titanoboa foi extinto, permanece um mistério, mas imagine o estrago que ele causaria a nós, humanos insignificantes. Jaekelopterus. 3 palavras: gigante, mar, escorpião. Aposto que você nunca pensou que ouviria elas juntas em uma frase sobre um animal da vida real, mas vai ficar aliviado ao saber que o que agora é extinto grupo de Euripterídeos, também conhecido como escorpiões do mar, que pertencia à ordem dos artrópodes, era principalmente de pequenas criaturas do tamanho de uma mão humana, exceto pelo aterrorizante Jaekelopterus, que viveu há cerca de 460 milhões de anos atrás, durante o período siluriano. Esse escorpião marinho espetado cresceu até 2,40 metros de comprimento, tornando-se facilmente o maior artrópode já conhecido. Para ter uma ideia melhor de como ele era, imagine aquelas criaturas da franquia Alien, com grandes proporções e com a habilidade de nadar. Seu corpo segmentado em forma de remo era semelhante ao do bizarro caranguejo ferradura, exceto, você sabe, muito mais gigantesco. O Jaekelopterus se movia rapidamente debaixo d'água graças às suas patas traseiras em forma de remos, o que lhe permitia nadar rapidamente atrás de sua presa. Além de seus múltiplos membros especializados, esse monstro marinho também estava equipado com enormes garras com pinças, que ele usava para pegar os peixes que passavam. Uma garra pontiaguda fossilizada, descoberta em 2007, chegou a medir 45 centímetros de diâmetro. Não há como negar que se esse escorpião marinho gigantesco existisse hoje, ele poderia usar essas garras para agarrar você em um abraço mortal e esmagar o seu crânio com uma amêndoa. O reinado dos Euripterídeos, incluindo o aterrorizante Jaekelopterus, teve um fim súbito graças à extinção do Permiano, cerca de 299 a 252 milhões de anos atrás, que eliminou mais de 96% de toda a vida marinha na Terra. Phoberomes pattersoni. Você deve ter notado que muitos animais na era pré-histórica eram basicamente apenas versões gigantescas de alguns animais que existem hoje em dia. Permita-me apresentar talvez o exemplo mais enervante desse tema, o Phoberomes pattersoni. Esses ratozilas da vida real foram os maiores roedores que já andaram na Terra, chegando a mais ou menos 3 metros de comprimento e 1,5 metro de cauda. Restos desses roedores repulsivos foram recuperados de vários locais na Argentina, Brasil e Venezuela ao longo dos anos. Embora seu parente vivo mais próximo seja o porquinho da Índia, eles eram mais parecidos com as capivaras modernas, apesar de serem muito maiores e mais pesados. Exames dos esqueletos desses ratozilas assustadores sugerem que eles deviam pesar uns 800 quilos, o que é aproximadamente o mesmo tamanho que um bisonte americano. Seus membros traseiros eram enormes em comparação com seus membros dianteiros delgados, o que sugere que devia descansar sobre as suas ancas enquanto se alimentava, usando seus membros anteriores menores para coletar material vegetal. Muito parecido com a capivara, o Phoberomes tinha uma mandíbula profunda e dentes da frente afiados, que foram adaptados para a sua dieta herbívora. Embora fossem comedores de plantas, esses enormes roedores teriam incisivos de 30 centímetros, capazes de causar sérios danos se você cruzasse com um desses. Ele habitava pântanos próximos à costa, até desaparecer misteriosamente, cerca de 8 milhões de anos atrás. Então, da próxima vez que você se deparar com um rato na rua, lembre-se, poderia ser muito pior. A Lucigênia. Não é incomum que os paleontólogos tenham dificuldades para decifrar a aparência de um animal, especialmente quando foi extinto há 400 milhões de anos atrás. Mas o caso da Lucigênia era ainda muito mais difícil que a maioria. De fato, os cientistas estudaram esse verme do tamanho de um polegar por mais de 50 anos, antes de conseguirem saber onde estava sua cabeça. Dá uma olhada nessa criatura totalmente bizarra, e você vai entender o que eu quero dizer. Em 1977, o paleontólogo britânico Simon Conway Morris encontrou um fóssil bizarro de 1,30 cm de comprimento, que havia sido encontrado no Burgess Shale, nas Montanhas Rochosas Canadenses, 66 anos antes. Ele já havia sido classificado como um verme anelídeo, que inclui sanguessugas e minhocas, mas Conway Morris não concordou.
falou. Em sua opinião, o organismo maluco poderia realmente andar em vários pares de espinhos, semelhantes a pernas de pau, enquanto também tinha vários tentáculos saindo de suas costas. Ele chamou a criatura de alucigênia, pois era tão sem sentido que parecia algo que você alucinaria durante uma brisa errada. Mas em 1991, os pesquisadores Lars Ramskjold e Ho Xiang Wang viraram a ideia de Conway Morris de cabeça para baixo, literalmente. O que ele havia identificado como tentáculos eram na verdade as pernas da criatura, então o modelo foi invertido. Os espinhos agora localizados nas costas da criatura deveriam ser usados para defesa. Não foi até 2015 que uma análise mais aprofundada, realizada por Martin Smith da Universidade de Cambridge, usando microscópio eletrônico e amostras do Burgess Shale, revelou qual extremidade era a cabeça do verme, completa não apenas com um par de olhos, mas também com um grande sorriso cheio de dentes. Embora os cientistas não saibam exatamente o que a Lucigênia comia, o anel de dentes ao redor de sua boca deveria ser usado para sugar água e comida para o intestino. Pode ter sido pequeno, mas não há como negar que essa alucinação é realmente assustadora. Antropleura. A maioria das pessoas se sente desconfortável com bichos rastejantes de tamanho normal, mas milhões de anos antes, essas criaturas horrendas podiam crescer em proporções insanas. Caso em questão, Antropleura, um milípede de 2,6 metros de comprimento que vagou pela Terra durante o final do período Carbonífero, cerca de 359 a 299 milhões de anos atrás. Embora seja provável que o Antropleura fosse herbívoro e se alimentasse de matéria vegetal morta como milípedes modernos, não há como negar que ainda era bastante aterrorizante. As trilhas fósseis que foram descobertas sugerem que esses enormes milípedes podiam se mover bem rápido, ondulando centenas de pernas enormes com um ritmo enervante e desviando para evitar árvores e outros obstáculos. Os Antropleura's foram os maiores invertebrados terrestres de todos os tempos, o que significa que é altamente improvável que eles tivessem predadores naturais. Seus corpos segmentados eram tão flexíveis que eles deveriam ser capazes de se erguer em uma postura defensiva e olhar você diretamente nos olhos, se quisessem. Esses insetos monumentais foram extintos logo após o final do período Carbonífero, quando o clima úmido começou a secar, reduzindo drasticamente as florestas tropicais, que eram seus habitats naturais. Mas por que não temos insetos tão grandes hoje em dia? A principal teoria é que os insetos pré-históricos ficaram tão grandes porque se beneficiaram do excesso de oxigênio na atmosfera da Terra. Durante o período em que a Antropleura viveu, o surgimento de vastas florestas pantanosas de planície levou o nível de oxigênio atmosférico de uns 30% para quase 50% acima dos níveis atuais. Então, da próxima vez que alguém disser que mudança climática não é real, apenas apresente a ele esse milípede super esquisito e superdimensionado. Mosasaurus. Se você é fã dos filmes Jurassic Park, já deve conhecer o Mosasaurus graças a essa cena incrível. Mas a questão é que o Mosasaurus tecnicamente não é um dinossauro. Esses grandes répteis marinhos estão intimamente relacionados com cobras e lagartos, mas isso não os torna menos aterrorizantes. Esse gigantesco carnívoro de sangue quente nadou mares ao redor do globo cerca de 80 a 66 milhões de anos atrás. Embora nenhum espécime completo tenha sido encontrado, os paleontólogos especulam que o Mosasaurus deve ter atingido comprimentos de 14 a 15 metros e pesava cerca de 5,5 kg. Isso é maior que um ônibus urbano comum e mais pesado que 2 rinocerontes adultos. Olhe um pouco mais de perto e você vai ver que o Mosasaurus dos filmes Jurassic Park tem 2 fileiras extras de dentes aterrorizantes dentro de sua enorme boca. Você pode pensar que esse é apenas um exemplo clássico de cineastas distorcendo a verdade para um efeito dramático, mas não. Assim como as cobras modernas, o Mosasaurus tinha dentes pterigoides ou presas dentro de sua mandíbula maciça, que eram ancoradas a ossos no céu da boca. Esses dentes, que estavam embutidos no tecido carnudo de suas gengivas, tornavam muito mais fácil agarrar e engolir as suas presas debaixo d'água. Por conta de sua relação com cobras e lagartos monitores como o dragão de Komodo, é até possível que eles tivessem línguas enormes e bifurcadas, mas talvez nunca tenhamos certeza, porque os tecidos moles raramente fossilizam. Não deveria ser surpresa que os Mosasaurus fossem caçadores de grande sucesso. O conteúdo do estômago revelou que esses brutos aquáticos comiam amonoides, peixes ósseos, tartarugas marinhas, outros répteis pré-históricos como plesiossauros e até aves marinhas. Seus fósseis foram encontrados em todos os continentes da Terra, até mesmo na Antártida. Eles até se tornaram os predadores marinhos dominantes durante o período Cretáceo, até que o evento de extinção KPG, que acabou com os dinossauros, exterminou eles também. Ufa! Kraken Triássico.
Durante séculos, pescadores contaram histórias de um terrível monstro marinho capaz de virar um navio e devorar a sua tripulação, o Kraken. Essas feras gigantescas fizeram parte até de filmes de Hollywood, mas eles realmente existiram? Em 1857, o naturalista dinamarquês Japeto Steenstrup examinou um grande bico de lula, medindo cerca de 8 centímetros de diâmetro. Ele concluiu que o Kraken era de verdade, e que era uma espécie de lula gigante que ele chamou de Architeuthis dux, ou lula governante. Desde então, cerca de 21 espécies de lulas gigantes foram descritas, cada uma de diferentes partes do corpo levadas à costa. Essas criaturas indescritíveis vagam pelas profundezas do oceano, mas é difícil saber o quão grandes elas podem ficar, porque espécimes inteiros nunca foram encontrados. Algumas estimativas sugerem que a lula colossal, a maior espécie viva, conhecida apenas por bicos encontrados em estômagos de cachalotes, pode pesar até 680 quilos e atingir 10 metros de comprimento. Pode não ser uma lula de proporções do tamanho de um kraken, mas será que aquela fera realmente reinou em águas pré-históricas? O professor Mark McManaman, de Mount Holyoke College, em South Hadley, Massachusetts, acha que sim. De acordo com ele, poderia ter havido enormes lulas de 30 metros de comprimento no início do período Triássico, que atacavam os ictiossauros, que eram répteis marinhos do tamanho de ônibus escolares, que se pareciam um pouco com os golfinhos modernos. Ele apresentou sua ideia pela primeira vez em 2011, na reunião anual da Geological Society of America, em Minneapolis. Ele baseou sua hipótese na descoberta bizarra de 9 vértebras fossilizadas de ictiossauros em Nevada, organizadas em padrões lineares, que, segundo ele, se assemelham ao padrão dos discos de ventosa nos tentáculos cefálicos. Ele se referiu ao fato de que os cefalópodes modernos são criaturas inteligentes e que os povos são conhecidos por coletar ossos, conchas e rochas em suas tocas. Mas outros paleontólogos não estão tão convencidos, com alguns críticos apontando para a falta de evidências de que os cefalópodes realmente estocam suas presas. Outros até o acusaram de simplesmente ler os ossos no sítio de Nevada como folhas de chá pré-históricas. Mas em 2013, McManaman voltou ao sítio de Nevada e descobriu outro fóssil. Dessa vez, um fragmento que ele acha que é a ponta de um enorme bico pertencente a um kraken do Triássico. Infelizmente, o fóssil não identificado é fragmentário demais para provar o tamanho do cefalópode ao qual pode ter pertencido. Embora existam poucas evidências de uma lula realmente monstruosa hoje, as teorias de McManaman sugerem que há razões para acreditar que a lula atingiu tamanhos estupendos no passado distante. E quando consideramos que apenas 5% do vasto oceano foi explorado até agora, é perfeitamente possível que algo muito maior e mais aterrorizante do que a lula gigante tenha se escondido além do alcance humano. E aí, se você tivesse que trazer um desses horrores pré-históricos de volta, qual você escolheria? Conta pra gente nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!